Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Agora no programa A Voz de Campos, acertando as contas do dinheiro público com nossos especialistas em economia. Bom dia! Está entrando no ar o programa Acertando as Contas com o Dinheiro Público. Hoje recebendo a professora Kátia Macabu, que vai falar sobre a Lei Paulo Gustavo da Cultura e a quantidade de dinheiro que os municípios receberão para fomentar a cultura, senhores prefeitos. Olha lá, olha o juízo, hein? E temos mais, vamos falar também sobre a sucessão municipal, que está no radar, né, Léo? Nós não podemos deixar de comentar. A cada dia que passa, esquenta mais a sucessão do prefeito Vladimir. E ele, Josué, tá com 4 máquinas públicas na mão. É uma coisa impressionante. Sabe por quê? Porque neste momento de pacificação, com essa correlação de força política, o prefeito surfa aí de uma forma hegemônica na onda sucessória. Pode ganhar no primeiro turno, porque ele tem o apoio do presidente da Câmara de Campos, Marco Bacelar, é uma máquina. Ele tem o apoio do presidente da Alerj, é outra máquina. Ele tem o apoio do governador do estado, meu amigo Josiel, é outra máquina, e tem o apoio dele, né? Nós temos aí uma prefeitura com mais de 3 bilhões de reais na mão. Então são 4 máquinas a favor do prefeito. É uma simetria muito grande. Então Léo vai comentar sobre essas questões também. E temos mais. Vamos falar sobre as notícias do dia. Efeito do fim da paridade. Petrobras descola do preço internacional e acelera importação de combustíveis. Olha aí, estatal reduz em 20% o valor no Brasil e dispara compras do exterior para suprir a demanda. A nova política comercial da Petrobras, com o fim da chamada paridade internacional, tem permitido à estatal evitar reajuste nos preços dos combustíveis e levado a empresa a um salto na importação de gasolina para evitar um desabastecimento. Pessoal, essa paridade internacional era aquela relação que tinha entre o dólar e o preço interno dos combustíveis. Quando o dólar subia, quando o barril do petróleo subia, os preços dos combustíveis também subiam. Agora, só que os brasileiros, eles ganham em real, meu amigo Léo. Não é como o seu amigo Paulo Guedes, que tem uma fortuna em dólar. Para ele não está dizendo nada. Então, o atual governo rompeu com essa paridade, porque é injusto com a classe média, com a população e também com o trabalhador, porque a matriz rodoviária do Brasil é de transporte. Quando aumentava o preço dos combustíveis, impactava na mesa do trabalhador. E temos mais aqui para nós fecharmos e passar para o nosso amigo Léo fazer o resumão da semana. Temos aqui... COAF aponta movimentações atípicas em contas de Cid. Cid é aquele ajudante de ordem do senhor Bolsonaro. Órgão de combate à lavagem de dinheiro identificou transações num total de
3,2 milhões em 6 meses nas contas do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que tem um salário de 26 mil reais. Rapaz, ganha pouco e movimenta 3 milhões, mas 26 mil reais é pouco, né? Para esse pessoal que ganha fácil, né? Tá certo. Atraso no censo e verba escassa desafiam Potman no IBGE. Temos aí a nomeação do presidente do IBGE, o economista Márcio Potman. E temos aqui, para finalizarmos, a posição da Simone Tebet sobre essa nomeação, que está gerando uma polêmica aí, politizaram essa questão. Ela diz: eu não me incomodo de ser a segunda voz da dupla. Olha só, ministra afirma não se ver em caminho diferente de Haddad em 2026 e usa a música sertaneja para ilustrar a relação com o titular da Fazenda. Sem ter opinado na nomeação no IBGE, descarta politização do órgão e diz: comparar com a Argentina é desconhecer o IBGE, diz a Simone Tebet. Daí, Léo, essas e outras notícias nós vamos botar aqui no radar para ser discutido, e passa a bola para você, meu amigo, que Kátia tá chegando, hein? Bom dia, meu amigo Zé Alves, bom dia, Josiel, bom dia você que tá aí nos assistindo ao vivo pelo Facebook, pelo site da Rádio Aurora Play, pelo Instagram, pelo canal 171 do aplicativo Sou TV e pela TV da Infoline. Essa semana a gente teve no plano internacional a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, se encontrando com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Moscou. Mas a Dilma não estava ali representando o Brasil. Aliás, o Brasil mantém sua posição de neutralidade na guerra da Ucrânia. A Dilma foi a Moscou como presidente do Banco dos BRICS. Ela discutiu com o Putin sobre o uso de moedas alternativas ao dólar nas transações internacionais, mas garantiu também que o Banco dos BRICS não vai financiar diretamente a Rússia por causa das sanções que a Rússia sofre do Ocidente. Por falar em guerra da Ucrânia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, numa entrevista a um veículo brasileiro, pediu publicamente ajuda ao presidente Lula para conquistar o apoio dos países da América Latina à Ucrânia, mas ele reconheceu que dificilmente o Brasil vai fornecer armas à Ucrânia por causa da posição de neutralidade no país no conflito. Aqui no Brasil, o assunto da semana, sem dúvida, foi o anúncio feito pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, da delação premiada do ex-PM Elcio Queiroz, que confessou sua participação na execução da vereadora do PSOL, Marielle Franco, e do seu motorista Anderson Gomes, em março de 2018. Ele confessou que dirigiu o carro enquanto também ex-PM Rony Lessa executou Marielle com uma submetralhadora desviada do BOPE. Coisa séria mesmo. Muito sério. O crime teria sido contratado pelo também ex-PM, chamado Macalero, o apelido do cara, que foi assassinado em novembro de 2021. Tudo leva a crer, Zé, que no episódio de queima de arquivo. Uma operação da Polícia Federal foi deflagrada no dia do anúncio feito por Flávio Dino e prendeu um ex-bombeiro conhecido como Suel, que teria vigiado Marielle, dado apoio logístico à operação, teria desaparecido com a arma e teria, inclusive, participado de uma outra tentativa de assassinato da vereadora que aconteceu no final de 2017. Com isso, a primeira etapa da investigação da morte da Marielle do Anderson foi concluída. Agora nós temos provados quem foram os assassinos, como foi feito o assassinato, mas falta saber a resposta da pergunta principal, que é: quem mandou matar a Marielle Franco? Eu acho que agora a gente está mais perto de saber essa resposta, mas aí agora surge uma segunda linha de investigação, Zé, porque tudo leva a crer que autoridades do governo do estado do Rio de Janeiro, do governador Cláudio Castro e do governo federal sob Jair Bolsonaro atrasaram deliberadamente a investigação. Então a gente quer saber também quem tentou atrapalhar a investigação e por que motivo. Outra notícia importante. Uma parte só. Você viu na entrevista de Flávio Dino que Flávio Dino se virou para
câmera, né? E disse, olha, eu sei o que você fez no último verão. A Polícia Federal vai te pegar. Ele falou isso? Eu perdi. Falou isso na Globo News. Pois é, e inclusive é importante dizer, Zé, que parte da delação do Elcio Queiroz continua sob sigilo. Então existe uma possibilidade da polícia já saber quem é o mandante e estar coletando provas, né, cruzando informações para fazer a prisão. É a expectativa de que na próxima semana a gente tenha novas operações e novas descobertas. Então quem mandou matar a Marielle deve estar com medo de ser preso nos próximos dias. Outra notícia importante, Zé, foi que a agência de classificação de riscos, Fitch, melhorou a nota do Brasil pela primeira vez. Pois é, a segunda agência. A outra tinha sido a Standard & Poor's, né, que também tinha melhorado a classificação de risco há um mês atrás. O que isso significa, pessoal? Significa que vai aumentar o investimento no Brasil. E aí, como resultado, no mesmo dia, o dólar caiu 0,46%, atingindo o menor valor desde 2022, de R$ 4,70. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve uma boa notícia, Zé. O Brasil terá 23 novas plataformas de produção de petróleo até 2022. Está sabendo disso? Opa, isso é mais dinheiro para os municípios da Bacia de Campos. Exato. Dessas 23 novas plataformas, 19 serão localizadas no estado do Rio de Janeiro. A expectativa é que sejam gerados 21 mil novos postos de trabalho, que a notícia é muito boa, porque como o nosso amigo Zé Alves colocou no blog dele essa semana, o estado do Rio tem tido uma retração no emprego formal em relação ao ano passado. Ele publicou dados do CAGED, não é, Zé? Exatamente. E aí se a situação do Rio é ruim, a de Campos é ainda pior, como o Zé também colocou no blog dele. 35% da população de Campos vive na extrema pobreza, segundo dados do Ministério da Cidadania. Por isso, a importância de um outro anúncio feito essa semana, de que Campos vai receber mais 45 médicos do programa Mais Médicos, que foi retomado, tinha sido abandonado pelo governo Bolsonaro, mas foi retomado e ampliado pelo Ministério da Saúde do governo Lula. Hoje, Campos, um município que tem quase 500 mil habitantes, conta com apenas 26 médicos no programa, atuando na rede de atenção primária à saúde. Então, aí, uma notícia boa para Campos, Zé. Excelente, porque aí, Léo, aí mais pessoas vão querer ser candidata a prefeito de Campos agora, com essas 19 plataformas entrando em operação aí, a possibilidade delas serem implantadas na Bacia de Campos, o que melhora sobremaneira a arrecadação da prefeitura. Hoje a dependência das rendas do petróleo da prefeitura é de 42%. Então você pode aí, né, vir mais recursos e tal, e melhorar ainda mais porque essa dependência é negativa, mas é do processo, né? Somos exploradores, é o que diz Mauro Osório. A única economia do petróleo que temos aqui no estado do Rio de Janeiro é a de Macaé. As demais são rentistas. Muito bem? Ô, Léo, como é que você viu essa avaliação de risco aí dessa nova agência, a Fitch, né? Que fez agora, melhorou o grau, né, de investimento do Brasil, a classificação, e a Standard & Poor's em maio fez também essa avaliação. Isso melhora, pessoal, a imagem do Brasil em face do mundo, para que os grandes investidores institucionais, fundos de pensão, fundos soberanos, venham investir aqui. Então, a função que tem essas agências é dar assessoria a esse pessoal, fazer um diagnóstico sobre as economias do hemisfério sul, do terceiro mundo, né, as periféricas, para fazer o feedback para esses grandes investidores. Isso é muito bom ou é ruim, Léo? Não, isso é muito bom, né? Os investimentos externos no Brasil já aumentaram muito nos primeiros meses do governo Lula. Com mais esse dado, essa nota positiva da Agência de Classificação de Risco, a tendência é que aumente ainda mais os investimentos no Brasil. Isso é resultado, sim, do trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele com o arcabouço fiscal, ele aprovou essa reforma tributária recentemente, enfim, todas as medidas, a forma como ele tem dialogado com os agentes econômicos do Brasil tem passado credibilidade, mas isso também é fruto
é importante ser dito, da estabilidade política. A gente tem agora, né, o respeito à divisão dos poderes, o STF, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário tem feito o seu trabalho, tem se respeitado. A gente rompeu aquele período de 4 anos de Bolsonaro, de crise institucional, de briga entre os poderes. Isso ajuda o Brasil a recuperar credibilidade no cenário internacional. Isso também tem muito a ver com a atuação do presidente Lula, que nesses 7 primeiros meses de mandato viajou muito ao mundo, tem sido criticado, né, por bolsonaristas, por viajar demais, mas cada viagem que ele faz no Brasil, ele negocia acordos bilaterais, combina investimentos aqui que vão gerar emprego, então isso tem ajudado muito. O que me chamou a atenção, Zé, aí eu quero saber se você concorda comigo, é o seguinte: a gente tem aqui nas últimas semanas sempre trazido boas notícias no plano econômico, né? E, enfim, todos os indicadores. Você tem as agências de classificação de risco melhorando a nota, mas você tem o dólar caindo sucessivamente, você tem um crescimento econômico no início do ano acima do previsto, você tem uma inflação baixa, são vários indicadores positivos, inclusive a avaliação do Haddad melhorou muito no mercado financeiro, mas o que me chamou a atenção é o seguinte: o tratamento que a grande mídia deu essa semana a essa história do IBGE, do Potman no IBGE, que pareceu uma tentativa de uma crise fabricada, né? O Potman foi indicado para o IBGE, é uma notícia que não deveria causar nada demais, e a grande mídia tentou criar uma crise entre a Simone Tebet e o Lula, e como você bem falou, a Simone Tebet, ela respondeu muito bem, disse que não tem nada disso, ela é uma política experiente, lá do Mato Grosso, filha de político, ela não é boba, não caiu nessa pilha da mídia. Mas por que a grande mídia tenta fabricar essas crises? Ela não tá aceitando o desempenho do Brasil, do Haddad? Ela esperava que o Brasil virasse a Venezuela em 6 meses? Rapaz, o IBGE quase que acabou no governo passado. Você Exato. sabe muito bem disso, né? E eu acho que isso aí deve ser falta de matéria, deve ser falta, né, de argumento, porque a gente sempre vê essa pré-fabricação de crise. Pode entrar, Kátia. Essa pré-fabricação de crise, mas a Simone Tebet declarou aqui, né, trocando, né, juras de amor com Haddad. Trocando juras de amor com Haddad, né? Senta aqui, minha professora. Está chegando no nosso estúdio aqui a professora Kátia Macabu. Senta aqui, meu amigo. Deixa eu dar um beijo nela aqui. Deixa. Ronaldo não vai ver, não. Não, tá no carro. Você pode falar. Manda ele entrar. Já saiu, já foi. Já saiu? Não, deixa assim mesmo. Deixa assim? José, pode falar aqui, né? Ah, tá. Você então tá bom. Aqui porque aí já pega tudo. Tá bom. Ô, Léo, mas aí vamos encerrar os nossos comentários aqui. Lê por gentileza aqui os comentários. Os comentários. Vamos lá, a gente está aqui hoje aproveitando. Kátia. Aproveitando, se você está assistindo a gente pelo Facebook, deixe seu comentário, deixe essa pergunta para o Zé, para a professora Kátia. Estão aqui com a gente o Luiz Carlos Santos Barros. Bom dia, José Alves. Estou ligado aqui em Italva, na queijaria Copaf Italva. Não perco nenhum programa. Léo, quando você passar em Italva, indo com destino a Italva, ali logo chegando em Italva, à esquerda tem uma queijaria de alto nível da agricultura familiar de Italva. Vale a pena. Inclusive, Luiz Carlos, eu passei semana passada, fui a Belo Horizonte, mas estava fechado, né? Vocês estão acordando tarde, passei 15 para as 6, olhei, a queijaria estava acesa, não pude chegar, eu fiquei com medo de incomodá-lo. Mas aí, ó, queijaria, Copaf e Italva, se você estiver passando por Italva, não pode deixar de passar por lá. Quem está aqui também com a gente é o Wanderson Rocha Santos. Bom dia, Léo José, bom dia, Wanderson, sempre um prazer ter aqui você no nosso programa. O Luiz Carlos também falou, esse programa é uma verdadeira escola de economia e conhecimento, Zé. Olha só, o Luiz Carlos está gostando do nosso programa. E quem também apareceu agora, dando bom dia para o Zé, foi o Jorge Azeredo. Então, ô, Jorge, chega para perto, meu amigo. Sumiu, rapaz. Jorge. Podia ter chegado. O Luiz Carlos falou que você podia ter passado lá na queijaria. Jorge Azeredo é gerente lá da Estação Saúde aqui em Campos, é um funcionário lá de confiança do dono do Crisanto, do filho do Crisanto, né, do Pedro. É de confiança, já está na empresa aí há um bom tempo. Um grande abraço, Jorge, e vamos comentar aí a matéria, porque hoje
o programa está quente. Léo, encerrou aí? Encerramos, por enquanto é isso. Então vamos dar um bom dia à professora Kátia Macabu, professora do IFE, gestora cultural. A Kátia, ela foi vice-presidente do Trianon, da Fundação Cultural Oswaldo Lima? Não, né? Não. Fui diretora. Foi diretora. Depois você se apresenta melhor. Foi diretora agora na gestão do prefeito Vladimir, mas teve que sair por questões pessoais, mas ela é muito ligada a Vladimir, ao garotinho, a Rosinha. Inclusive, Kátia, eu tô aqui numa angústia danada. Se o Jefferson, reitor do IFE, for candidato, eu sei que Vladimir e Jefferson estão no seu coração. Qual vai ser a sua decisão o ano que vem? Olha a minha provocação, olha a minha provocação. Estão no coração da professora Kátia. Fui aluno dela de português, com muita honra. Estão no coração dela o prefeito Vladimir Garotinho e o eventual candidato, virtual candidato, Jefferson Azevedo. E aí, Kátia, você vai ter que falar pra gente aqui, você vai declinar o voto, você vai falar em quem você vai votar hoje aqui. Não adianta ficar em cima do muro, não. Não adianta dar uma de PSDB, não. Eu sei que você tem posições formadas, tá certo? Então a Kátia hoje vai discutir pra gente a lei Paulo Gustavo da Cultura, porque quando o Léo propôs a pauta, eu fiquei em dúvida, porque eu não conheço nada de cultura e tal, mas aí nós pensamos juntamente na professora Kátia Macabu, porque essa lei vai trazer milhões de reais para os municípios, os 5.600 municípios. E nós sabemos que nós temos em Campos um importante fundo da cultura, com conselho formado, a sociedade civil participa e ela vai esclarecer para a gente se essa lei é importante para o país, para os municípios, e esse dinheiro vai entrar no caixa do Tesouro da Prefeitura ou vai direto para o fundo, para que o Conselho decida a sua execução. Então, vamos dar o bom dia à professora Kátia Macabu. Bom dia, minha amiga Kátia. Bom dia, Zé. Sempre um prazer estar falando com você, né? Bom dia aqui ao filho do nosso colega, né? Puglia. É filho do Puglia. Fiquei feliz quando você me disse que ele era filho do Puglia. Então, a gente está em casa. Você é irmão de Jefferson, né? Olha o que Jorge botou lá. Jefferson é fogo no parquinho. Não, assim, só para dar um bom dia, inclusive, ao Jefferson, que está nesse momento em outra emissora, dando uma entrevista. E eu vim ouvindo agora no carro e ele me citou. Você vê como ele capcioso, né? Ele é terrível, ele me cita. Gerou um problema para você, pessoal, com o Vladimir. Ele diz a importância que a gente teve, né, junto com ele, dentro da gestão da cultura do IFE, né? E isso é fato. Então, contra fatos não há argumentos. Também participei mais recentemente da cultura de Campos, tentando implantar algumas políticas públicas, né, junto com a auxiliadora, que é a presidente da fundação, que me convidou muito gentilmente por 40 anos de amizade que a gente tem, né? Então minha relação com ela extrapola as questões culturais e educacionais, que a gente se aproximou pela educação. E a gente construiu ali algumas vertentes que hoje estão sendo implantadas no município, né? Como você esclareceu, eu precisei me afastar dessa função porque eu só sei me dedicar 100%. 50%, 40% não é meu estilo, né? Quando eu era professora do IFE, por exemplo, eu sempre cito que eu chegava a casa, pegava a chave da minha sala do IFE para abrir minha casa. Tamanha a minha intimidade com a chave do IFE, mais do que com a minha casa. Então bem meu jeito de ser, né? Uma profissional com muita dedicação. E aí, como você falou, minha formação é em letras, né? Mas dentro do próprio IFE, quando eu busquei trabalhar com literatura, que eu tinha que ensinar dentro
matriz curricular dos alunos, eu tinha dificuldade de atingir aqueles alunos. Então, eu comecei a fazer teatralização dos textos, dos trabalhos de literatura, e daí surgiu o Grupo Nós do Teatro. Com o Grupo Nós do Teatro, a gente foi conseguindo criar oficinas de teatro, chegou a licenciatura em teatro, né? Isso contando rapidamente, porque não é esse o foco da entrevista. E esse meu envolvimento com o teatro acabou também ampliando o meu envolvimento com a cultura, né? De uma forma mais ampla, né? Daí, eu ter sido chamada dentro da própria instituição para assumir uma coordenação de cultura. Depois, com o professor Jefferson, ele implantou um setor específico de políticas culturais, né? Tive a oportunidade de coordenar o plano de cultura da instituição, do IFE. Então, é uma das raríssimas instituições que tem um plano de cultura, né? Que já está completando, acho que 5, 6 anos. Já está na hora de fazer a revisão, e o pessoal que está lá, o Jonas Defante, que está à frente dessa coordenação agora, tem feito junto com o colegiado. E, paralelamente a esta minha experiência, eu participava do Conselho de Cultura de Campos, né? Eu fui representante do IFE, primeiro pelo teatro, depois como instituição de ensino superior, né? E depois como gestora. Então, eu tive 3 passagens em gestões diferentes, né? Acabei, enquanto colega sua do mestrado, né, Zé? É isso aí. Me dediquei a essa área, embora fosse gestão de cidades, né? E planejamento regional, a gente se dedicou à cultura também para analisar a cultura de Campos. Então, isso tudo foi confluindo de uma forma que eu ganhei visibilidade a ponto de, na última gestão que eu participei do Conselho, eu fui relatora do Plano Municipal de Cultura. Né? Importante. Isso acabou me dando entendo eu assim, né? Eu não fui convidada para a cultura de Campos porque era amiga da Auxiliadora. Também. Mas eu fui convidada porque eu tinha e tenho uma passagem na cultura com alguma visibilidade por conta do meu trabalho, né? Da minha dedicação. E aí a gente construiu esse plano, finalizando, na verdade, um projeto que vinha desde a primeira conferência, né? E que ficou engavetado. Então, esse Conselho de Cultura, que agora já tem o segundo depois dele. Então, esse Conselho teve... parece que tudo... atuou no sentido de reunir pessoas que queriam que fizesse acontecer, né? E o prefeito, na época, o Rafael, ele não foi de forma alguma, né, um impedidor dessa caminhada. Então, se a gente tem que fazer um reconhecimento ao prefeito Rafael, eu o faço sempre. Sim. Porque cabe ao gestor apoiar, né, a sua comunidade e os anseios dos segmentos da comunidade. E ele não impediu. Ele apoiou? Não posso dizer assim, mas posso dizer, ele não impediu. Ele, não tendo impedido, permitiu que nós trabalhássemos com muita liberdade. A presidente do conselho era a Cristina Lima, que era a presidente da fundação. Nós conseguimos fazer uma alteração no Conselho de Cultura, muito importante também, um novo regimento. Nesse novo regimento ficou definido que nós teríamos uma gestão com presidência da sociedade civil, seguindo os moldes da lei estadual, do Sistema Estadual de Cultura, né? Porque é bom que se diga que o Brasil tem um Sistema Nacional de Cultura. A partir daí, nós tivemos o Sistema Estadual e o Sistema Municipal. Cada município precisa ter seu sistema. E de que é composto esse sistema? Não só do Conselho de Cultura, que em Campos ele é bem antigo, né? Não me lembro a data exata aqui agora, mas ele é bem antigo. Então, o sistema
começou em Campos com o conselho. Com o advento do sistema nacional, ficou claro que era necessário que houvesse um fundo nacional, o fundo estadual e o fundo municipal. Para quê? Para que as verbas que fossem destinadas ao fundo nacional pudessem chegar diretamente ao fundo estadual e ao fundo municipal. Eu que te é o que pergunto você me então, perguntou. Kátia, no governo passado, esse recurso chegava nos fundos, era colocado no Fundo Nacional, por sua vez no estadual e posteriormente no municipal? Qual governo? O governo Bolsonaro que eu estou falando. O governo federal, porque... Não. Tá. Né? Porque você poderia estar falando aí Não, do governo... Não, mas para aí. Rafael. Vem por cima e Sim. depois eu tenho que perguntar também. A né? lei, exato. Porque lei havia essa... isso. Depois você vai esclarecer pra gente o que é a Lei Rouanet, a Lei Paulo Gustavo, se uma supre a outra, Não, complementa, são coisas entendeu? diferentes. Então, tá ok. Olha só, a gente tem o seguinte, nesse sistema, né, que eu estava explicando para vocês, a gente tem o nacional, o estadual e o municipal. Então, para que cada município tivesse condições de participar desse processo, né, do envio de recurso direto, criou-se o fundo. Então, Campos fez isso. Campos foi um dos municípios pioneiros nisso. Aliás, Campos foi pioneiro no estado do Rio na criação do seu sistema municipal, ainda na época do professor Ávio. Né? Sim, mas foi o governo Rosinha que criou esse fundo. Esse fundo. Eu me lembro. Eu estava na parte de orçamento. Entendeu? Eu me lembro. Então, é bom a gente dar nome às pessoas, que lógico. cada um teve a sua participação. Eu fazia parte do Conselho de Cultura naquela época e nós ficamos muito felizes de conseguir implantar o sistema. Com esse sistema criado, a gente começa então a fazer parte dessa rede. Então, qualquer dinheiro vinculado à cultura vem para o fundo administrar. Né? Eu vou explicar quem que compõe esse fundo. Acontece que no governo Bolsonaro, a verba da cultura, ela ficou retida. Em Brasília? Ficou retida. Ela não saía, porque não se queria dar, né, nenhum apoio à cultura. Pelo contrário, queria estrangular e tirar o sangue. Né? Porque se você sem sangue, você não consegue ter a sua veia funcionando. E você morre. Então, o estrangulamento era visível. Bom, acontece que, por infelicidade, o mundo todo passou por uma pandemia. Mas inversamente oposto, para a nossa salvação da cultura, nós tivemos essa pandemia. Por quê? Porque houve um movimento que aí todo mundo observou. Qual foi o primeiro segmento que precisou parar? A cultura. Qual foi o primeiro segmento que todo mundo buscou desesperadamente para se alimentar enquanto ficava prisioneiro? A cultura. A cultura. Sim. Então, vários parlamentares se uniram, logicamente os parlamentares de oposição ao governo Bolsonaro, da linha da esquerda, se reuniram e buscaram, né, extrair do fundo que estava abarrotado de grana, Nossa, mãe. né, essa verba para a cultura, que ele não poderia usar em outro setor. Por quê? Porque estava no fundo. Daí a importância do fundo. A criação do fundo de Campos tem esse valor, porque o que vem para o fundo de cultura é da cultura e não pode ir para outro segmento. Então, na questão das leis que vieram a partir dessa luta, como a Lei Aldir Blanc, que morreu por conta do Covid e foi homenageado, né? Assim como Paulo Gustavo. Morreu do Covid. Pelo mesmo motivo, estas leis, elas vieram como uma lei emergencial. A lei Paulo Gustavo é uma lei emergencial. Pasmem, ela é uma lei do Covid. Uma lei do Covid. Ela está extemporânea. Por quê? Porque a lei Aldir Blanc, ela ganhou
uma musculatura maior, porque foi na hora que a coisa estava acontecendo. Então, meio que aquilo foi mobilizando os parlamentares que eram contrários, ou que eram sensibilizou. Exatamente. E passou. A Paulo Gustavo, ela chega um pouco depois. E aí, eles já estavam se armando, né? Eles começaram a se reunir. A Lei Paulo Gustavo, ela tem uma verba substancial do audiovisual. Tem uma diferença grande Sim. aí. Então, se tem uma área que o governo federal queria matar, era o cinema. É mesmo? Sim. Então, essa verba, ela ficou mais trancada ainda. E foi muito difícil. Então, de 2021 até agora, é só luta para liberação da lei, do recurso. E aí, quando chegou na mão de Bolsonaro, ele vetou. Ele vetou. A Aldir Blanc, ele não teve competência para isso. Ele esperou até o último dia para liberar. Para quê? Porque a lei já prevê o tempo de execução. Você tem que executar naquele período, prestar conta no outro período. Se o município ou se o estado não utilizassem, devolveriam para o tesouro. E aí, devolvendo para o tesouro, você entende isso muito bem, não vai para a cultura mais, vai para qualquer outra coisa. Então, a intenção na Aldir Blanc era que a gente não conseguisse executar. E muita gente não conseguiu mesmo, não. Tá? E você sabe, a Campos recebeu quantos milhões aqui? Da Aldir Blanc foi mais ou menos 3 milhões. A gente recebe mais ou menos 3 milhões porque é de acordo com o número de habitantes. Do governo Vladimir ou Rafael? Do governo Vladimir. Vladimir. Na lei Aldir Blanc. Aldir Blanc. A lei Aldir Blanc a gente recebeu, executou, devolveu o dinheiro. Por quê? Porque não houve projeto suficiente. Esse aqui é duro, né? Poxa. Aí a gente devolveu. Só que houve uma luta novamente dos parlamentares para que esse dinheiro pudesse retornar para a execução. Então, o dinheiro de Campos retornou, mas houve um problema, que aí já retornou no período do Vladimir. Ele retorna, mas ele retorna para todos os municípios que não tinham, na época lá, conseguido enviar seus planos de ação, os municípios do estado. Então, Campos, eu não me lembro o valor exato, mas se Campos devolveu, sei lá, 50 mil, foi mais que isso, mas 50 mil, ele teve que dividir com mais 3 ou 4 municípios. Então, ele recebeu menos. Aí, já no governo Vladimir, a gente fez, né, o que a gente chamou de Lab 2, né, porque a gente teve que refazer projetos, abrimos editais com valores menores para ter um número maior, né, uma abrangência maior. Então, você pagava 9 mil para um. No primeiro, foi feito com valores bem grandes, mas não atingiu. Por quê? Porque o nosso fazedor de cultura, nosso trabalhador de cultura, ele além daquilo ali que ele faz da cultura, da preservação da nossa cultura, ele faz outras 1000 coisas. Sim. Ele não vive de cultura, na sua maioria, e ele não tem uma competência técnica de elaboração de projetos. Isso é muito novo. Tanto que a Lei Rouanet existe, a Lei de Incentivo Fiscal do Estado existe, e pouquíssima gente da região do Norte Fluminense consegue. Porque precisa ter um certo conhecimento técnico, né? Para a Lei Rouanet, principalmente, né? São muitos detalhes que você precisa comprovar, que você precisa esclarecer, assim como a Lei de Incentivo Fiscal, que fica aberto o ano inteiro, que não tem nada a ver com Paulo Gustavo, que não tem nada a ver com a Lei Aldir Blanc, porque a Lei Rouanet, né, ela é aberta para quê? Para que você que quer empreender um projeto
você encaminha esse projeto para o SALIC, que é no caso da Lei Rouanet, ou para o Sistema Desenvolve Cultura, que é um sistema criado pelo Estado do Rio de Janeiro, muito interessante, inclusive. Eu queria muito que Campos implantasse isso. Agora, Campos... Agora, nesse ano, implantou os mapas culturais, isso vai ajudar. Então, o Sistema de Desenvolve Cultura, você tem todos os editais são colocados ali, você entra, vai automaticamente fazer a inscrição do seu projeto, você recebe o resultado do seu projeto. Se tiver alguma demanda para você complementar, é ali que é solicitado. Tem uma equipe que dá todo esse suporte. Você depois faz o relatório de execução do seu projeto. É aprovado ou não. Se não for aprovado, eles vêm com as diligências. Você refaz, encaminha de novo. Depois vem a parte de relatório financeiro, que você vai lá e presta contas da parte financeira. Porque no seu projeto tem que ter uma coisa que os nossos fazedores não devem ter conhecimento, que é a tal da planilha orçamentária. A planilha orçamentária, ela tem que casar com o seu cronograma, com o seu objeto, né? Sim. Você tem que ter um profissional especializado nessa área, um contador, economista, administrador. Exato, também. E tem que ter alguém com entendimento de cultura para poder orientar, né? Como que você vai formular. Você não pode dizer uma coisa que você vai fazer e na hora você não colocar dinheiro para isso. Exatamente. Então eu vou fazer um projeto de teatro. Eu vou dizer lá, eu preciso de 5 atores. Aí eu vou lá na planilha, não coloco que eu preciso, né? O custo disso. Sim. Né? Olha, se eu tenho uma peça de teatro, eu preciso de cenário. Eu tenho que ter lá na planilha e por aí vai. Então é muito interessante que a gente observou, eu, enquanto da cultura, já tinha observado, tanto que a gente, dentro do IFE, sempre lutou por capacitação, né? Eu cheguei a formular com os colegas um curso de produção cultural. Nós não tivemos, na época, condição de implantar, mas a gente fez. Eu cheguei a elaborar um curso técnico de arte dramática, que seria pelo Pronatec Cultura. Quando a gente encaminhou, o Pronatec Cultura foi suspenso, já no período da Dilma, mais para o final, né, quando ela saiu, então a gente teve que suspender. A gente só conseguiu mesmo implantar depois com o Jefferson, que foi o curso de licenciatura. E no curso de licenciatura em teatro, a gente tem uma área de produção, mas é muito pouco. É uma carga horária de uma disciplina que não vem, quer dizer, dá uma visão, mas não vem exatamente a contemplar as múltiplas necessidades. Então, o que a gente criou junto com a auxiliadora no município? Uma gerência de capacitação, de formação em cultura. Então, hoje, para a Lei Aldir Blanc, que a gente fez no período de Vladimir, a gente teve capacitação. E foi feita uma capacitação específica para a Lei Aldir Blanc de Campos. Que beleza, é isso aí. Entendeu? Olha. Então, isso a gente fez. Agora, eu acabei de vir de uma reunião que foi feita para a Lei Paulo Gustavo, que a Lei Paulo Gustavo ela tem uma coisa também que deve ter incomodado muito os bolsonaristas, que é o seguinte: é obrigatório que o município e o Estado ouçam todos os segmentos culturais na hora de elaborar seus editais. Não sai da cabeça magnânima de uma pessoa. Então você ouve de oitivas, né? Da sociedade civil organizada, especificamente o setor de teatro. Ou seja, é um processo democrático, né? Tudo que eles odeiam. É na feitura do plano de ação. O plano de ação teve que ser feito, discutido para ser feito, depois encaminhado ao Conselho de Cultura, referendado pelo Conselho de Cultura, para depois ser encaminhado para o Ministério da Cultura. Ele foi aprovado. Isso eu estou falando de Campos e de qualquer outro município.
né? Então, os municípios tiveram prazo para entregar esse plano de cultura. A gente, que é da cultura, foi uma luta que todo mundo vivia nas redes sociais, ou ligando, ou para que nenhum município se perdesse, que na Aldir Blanc a gente teve, se não me engano, foram 3 municípios do Norte Fluminense que não conseguiram encaminhar o plano de cultura, porque dentro das suas secretarias, nós não tínhamos pessoal que pudesse elaborar, porque aí esse problema do plano de ação é o mesmo do fazedor que não consegue fazer o seu projeto. Porque tem que ter gente na prefeitura, Sérgio, você lá trabalhou muito tempo na prefeitura, você sabe, que conheça desse ramo. Tem, você está falando fazer. Tem, muito Não detalhe. é só o fazedor de cultura para apresentar seu projeto. Não, você tem que ter uma equipe técnica. A própria equipe Secretaria de Cultura ou a Fundação, que é o nosso caso, ter pessoal especializado para conversar tecnicamente, né, para encaminhar os processos para o Ministério da Cultura, que nem existia. Assessoria contábil, orçamentária, financeira, econômica, você tem que ter um corpo técnico desse naipe aí. Tá, a gente tem, por exemplo, dentro da prefeitura, a controladoria, que é quem faz toda, né, os encaminhamentos e o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, porque a gente, quando vai para o conselho, né, a gente quer tudo. A sociedade tem que pedir, né? A gente pede. Agora, só que quando chega lá, afunila o negócio. Olha, isso não pode, lógico. Andar. Então, mas assim, se a gente não pedir, também a gente não vai saber, né? Se pode ou não. Então, o que acontece é que a gente teve esse encaminhamento por campos e pelos municípios, na época da Aldir Blanc, mas como eu estou ainda presidente do Fórum do Norte Fluminense, Fórum de Cultura do Norte Fluminense, que a gente sentiu necessidade de reunir os 9 municípios, né? Porque quando saem editais do Estado, pela lei estadual, 40% tem que ser para o interior. E como que chama a lei estadual? 60%. O nome fantasia da lei estadual, existe algum ator, referencial? É a lei estadual de cultura que Não tem nenhuma... Tem nenhum Paulo Gustavo, né? Aldir Blanc. Não, ela é a lei... Vinícius de Moraes, Estado do Rio de Janeiro. Se não me engano, é 75-35. Não tem apelido, não. Tem não. Nome fantasia? Não, tem não. A gente deu aqui, a nossa de Campos, a lei Aldir Blanc nossa, nós demos... Não, a lei não, o Plano Municipal de Cultura, nós demos o nome de Mercedes Batista. Nós conseguimos que é campista, dar esse né? apelido, né? Exatamente. Esse apelido. Então, mas assim, essa lei é de 2015, a lei do Estado, né? Estado, que né? fala que aí ela contempla tudo, o sistema como um todo. E, inclusive, a parte de capacitação está lá. E aí, 60%, isso é importante, uma conquista. O interior inteiro, toda vez que tem verba para... porque o próprio Estado fomenta a cultura, né? Independente dessas leis. Então, eles colocam lá, vamos fazer um projeto tal... de caipira, por exemplo, eles têm feito apoio ao carnaval, apoio à quadrilha, apoio à literatura, do Estado, é verba do fundo estadual. Quando essa verba chega para nós, ela tem que chegar nesse formato. 40% vai para a metropolitana, 60% para o interior. O interior divide esse percentual. Sim. Só que o que a gente começou a observar quando viu os resultados? Sobrava tudo para a metropolitana. Voltava, né? Não era executado no interior e voltava para a capital. Não tinha projeto. Nossa, mas isso é duro aí. Pessoal, tá sobrando dinheiro na cultura, não tem projeto, os do governos... Noroeste, principalmente. Sim. Do Noroeste, lá de Norte, Itapiruna, Pádua, Miracema, Bom Jesus, precisa fazer um projeto para que a gente possa contemplar a cultura desses municípios, a história, isso é muito importante. Léo, a sua pergunta para a nossa professora Kátia Macabu. Não, então, falando agora da Lei Paulo Gustavo e o edital, os editais que vão ser abertos agora, né? Segundo eu não me engano, são 3,8 bilhões de reais para todos os municípios.
E desse valor são 3,7 milhões para campus. Desses 3,7 milhões, são 70% para o audiovisual. É isso? É isso, porque é o que a lei determina. Então, vem quanto aqui para Campos? 3.700. Isso. 3 milhões e 700 e entra tudo no fundo ou entra no tesouro? Entra no fundo. No fundo. No fundo. É de fundo a fundo. É de fundo a fundo, tudo bem. Agora, quem vai ser o ordenador de despesa? Aquela pessoa que vai assinar o cheque. Deixa bem claro, né? Se entra no fundo, o fundo tem um conselho gestor e quem vai assinar o cheque para designar a grana. Vamos usar esse. Da onde vem o dinheiro, né? Não, de onde vem e para onde vai. Sim. A pessoa tem que assinar o cheque. Então, quem vai assinar o cheque aqui no Fundo da Cultura, que está vinculado ao orçamento geral do município? É importante a gente falar. Exatamente. Tem que explicar porque o pessoal não conhece. A gente não conhece, né? A gente é leigo. Qual é a composição do fundo? Quem compõe esse fundo, né? Isso é importante. Quero saber quem vai ser o todo-poderoso, porque dá um cheque aí de... Tá com 3 milhões na conta, a caneta tá cheia. Não é verdade? Tá cheia, mas tem todo José? Rigor aí. Tem 3 milhões e 700, quase 4 milhões. Porque assim, nós temos uma composição do fundo. A atual presidente é a presidente da fundação. Sempre é o presidente da fundação. Então hoje quem assinaria o cheque é a professora Auxiliadora Freitas. Isso. E assina alguém com ela ou somente ela? Não, ela assina junto com o tesoureiro que a gente tem. O tesoureiro que é o Fabrício Simões, que Simões. Da sociedade civil, que é servidor público municipal. Perfeito, né? é isso. Uma pessoa extremamente esclarecido, qualificada também. Mas é importante a gente saber o seguinte: dentro da composição do fundo, nós temos sociedade civil e os gestores também, o governo público. O governo. Sim, o governo. O governo. Tá? É paritário? Como paritário. É paritário. Tudo na cultura é paritária. Você tem no Conselho de Cultura e você tem no fundo. Como é que se chega ao fundo? Primeiro você tem que ser conselheiro. Então, nós tivemos agora a eleição do novo conselho. Como eu falei, um ano a gestão é da sociedade civil, são 2 anos, né, de cada grupo, e o outro ano é do governo. Só que o fundo não pode mudar. Está na criação do fundo, né? A gente até tentou quando fez o novo regimento, e isso foi explicado pelo município, que a ordenação de despesa não poderia ficar na mão da sociedade civil. Não é possível que isso seja feito. Foi explicado lá na época, quando a gente estava fazendo, lá na época do Você Rafael. não poderia ter um agente da sociedade civil responsável para assinar? Para ser, o ordenador. Como diz você, aquele que assina o cheque. Aquele que está... Assina o cheque. Exatamente. Porque aí, o que acontece? O que a gente consegue é sempre ter o paritário. Paritário. Né? Então, hoje, nessa nova composição do conselho, nós temos que, ali dentro, ver as pessoas que querem se candidatar, e há uma eleição interna no conselho para quem vai fazer parte do fundo. Então, você tira do conselho as pessoas que vão ficar no fundo, que é um número bem menor, né? E aí o fundo tem suas reuniões separadas, né? Elabora os editais, encaminha para o conselho. Então, faz parte do conselho, mas tudo não é discutido lá no conselho. Primeiro, o fundo tem que se reunir. Tem que se reunir. Então, ele se reúne, ele discute. A questão da Aldir Blanc foi assim, e a Paulo Gustavo será também. Primeiro, tem que ser discutido lá, e depois é encaminhado para o conselho. O conselho vai referendar, ou vai excluir algum item, ou vai sugerir alterações, e aí volta para o fundo. E assim vai. É uma construção colaborativa, coletiva, democrática e trabalhosa, como tudo na democracia. Porque você tem que ouvir,
você tem que trazer de volta, ver o que tem que ser alterado, o que pode, o que não pode, aí leva para controladoria, vai e volta, entendeu? Então é assim, esse processo... Cátia, então, se não for utilizado, né, aproximadamente os 4 milhões, ele será devolvido ao governo federal. Não, aí agora Dessa a gente lei... tem uma situação que até a Aldir Blanc ela acabou servindo de exemplo, né? Houve uma mobilização tão imensa no país que 98% dos municípios se candidataram para a Lei Paulo Gustavo. 98%. E 100% dos estados. E 100% dos estados? Sim. 90%? Pô, todos. Foi assim, é inédito isso. É inédito. Mas por que essa adesão agora nesse novo governo? Eu perguntaria a você. Houve alguma indução? Alguém está promovendo? Eu acho que a lei... Fazendo uma política para que o pessoal... Exatamente. A própria ministra Margarete Menezes entrou firmemente, ela própria, na campanha. Em campanha, sua equipe foi aos estados, fez reuniões virtuais, né? A nossa secretária de Estado, né, a Daniele, ela fez a mesma coisa com a equipe dela. Eles têm um contato direto com as secretarias de cultura, o que vocês estão precisando, dá o apoio, dá a consultoria. Se precisar, ela tem um representante, se não me engano, o nome dele é Edmilson. Ele veio a Quissamã, a São João da Barra, ele veio a vários municípios aqui do Norte Fluminense. Sim. Alguns eu acompanhei, né, só online, para orientar. A gente, enquanto fórum, ficava, município, cadê? Tá faltando o quê? Precisa de ajuda? Olha, tá acabando o prazo. E papapá. Agora, deixa eu perguntar, se sobrar dinheiro, se sobrar o dinheiro da lei do Paulo Gustavo, ela é devolvido ou esse dinheiro fica no fundo? Isso que eu tô falando. Aí o que acontece? Por conta dessa mobilização também e por conta de ter que ouvir a sociedade, isso é muito importante. Esse dinheiro, ele vai e ele volta. Ele vai e ele volta. Vai e volta. De que forma? Primeiro a gente tem que devolver para o Estado. Né? O Estado pode reutilizar, e aí está previsto isso, com editais dele para os municípios, priorizando aqueles que não conseguiram fazer. Certo. Como foi na Aldir Blanc com Campos, como eu falei para vocês. Então, se você não consegue executar tudo, ele vai voltar. Então, para mim, a Lei Aldir Blanc, ela serviu para os erros e acertos. Entendi. Né? Era a primeira tentativa. Agora a gente já tem um novo caminho. Mas como você perguntou, Kátia, é isso mesmo? 70% é pro audiovisual? É. Por quê? Por causa daquilo que eu falei lá no início. O dinheiro pro cinema ficou retido. Sim. Então, como esse dinheiro é especificamente do audiovisual, não se pode utilizar esta verba para os demais segmentos. Lógico. Entendi. Entendeu? Então, por isso... a gente vai ter que rebolar para fazer vários projetos que tenham o diálogo, né, a linguagem audiovisual como protagonista, dialogando com os demais segmentos. Mas a gente vai ter as linguagens também contempladas. Né? Todas as outras linguagens com os seus fazeres contemplados. Mas aí tem uma boa notícia. A Lei Aldir Blanc foi aprovada para ser executada agora de modo permanente. Deixou de ser. Emergencial agora é uma coisa permanente. Foi outra luta. Então foi tudo junto, gente. Lei Aldir Blanc, retorno do dinheiro para não ir embora de volta para o governo federal. E não foi. Voltou. Sim. Deve ter ido alguma coisa, mas pouca coisa. Agora, Lei Paulo Gustavo, que segurou, que vetou, que voltou, que foi, só foi liberado no governo atual. Aí tem que fazer a lei de regulamentação. Essa lei de regulamentação, ela demorou. É muita discussão para regulamentar. Nos 30% da Lei Paulo Gustavo, 70% é audiovisual, né? E o restante, você poderia destinar verba ao Carnaval de Campos? Os 30%? Da Lei de Paulo Gustavo? Dentro dos 30%, pode. Dentro dos 30%, poderia? Não só.
É isso que eu ia perguntar a você, Cátia, porque são, enfim, e parte da nossa vontade de trazer aqui é justamente tentar colaborar que o máximo dessa verba seja executada, né, que pessoas se candidatem, coloquem projetos. A gente tem 71% para o audiovisual, um valor de 2,7 milhões. Na faixa 1 seria 1,9 milhões para produção audiovisual, né, que poderiam ser videoclipes, né, médias metragens ou curta metragem. Teria também uma segunda faixa para auxiliar salas de cinemas de rua, no valor de 436 mil, e uma terceira faixa para auxiliar capacitação, também cineclubes. Sim. Então, a pergunta que eu te faço para tentar ajudar as pessoas que estão interessadas a participar, né? Quando saem os editais, quando as pessoas podem enfim, candidatar, lançar um projeto, e quais conselhos você dá? A pessoa estudar o edital, organizar um portfólio, o que os interessados podem fazer? Aqui a gente tem assim, nessa reunião do dia 18 de julho, que foi realizada no Trianon, né? E agora eu estou indo apenas como uma gestora cultural, sim, uma produtora cultural. Então a gente vai lá também para escutar o que o município está fazendo, né? E contribuir no que a gente puder, porque foi aberto, era a última oitiva nossa antes da elaboração dos editais. Eu estava lá. Então, a gente estava lá, né? Esses dados que você tá, eu também tenho aqui. Então, o que acontece? Nesta reunião, ficou claro para a gente, né, que vai haver uma saída de edital de agosto para setembro, né? A auxiliadora tem, inclusive, dito que é agosto. Ela está, assim, esperançosa que é agosto. Houve uma demora no repasse da verba, porque o interessante dessa lei é que a verba chega antes. Você executa com dinheiro. Você, sendo aprovado o seu projeto, você recebe o dinheiro para produzir. Que é totalmente diferente de você entrar no edital para você receber depois. Porque você não tem como produzir algo sem ter o dinheiro. Lógico. Entendeu? É verdade. Então você precisa ter a verba para poder produzir. Então, o que é muito interessante. Agora, tem que ficar muito claro que você falou assim: o que a pessoa. Primeira coisa, gente, é saber que todo dinheiro público precisa ser prestado conta. Perfeito. A primeira dica que eu dou é essa. Oba, tem 50 mil para eu pegar. Opa, eu tenho que gastar, ter nota fiscal de tudo dentro do objeto do meu projeto. Eu não posso dizer que eu vou fazer uma coisa e pegar nota fiscal de uma empreiteira, de uma construtora, se eu não usei nada disso, né? Porque depois eu é que caio na malha fina. O interessante é que pode ser pessoa física, desde que comprove a atuação cultural. Lógico. O seu portfólio. A primeira coisa que você tem que fazer agora, estou aguardando o edital. Não aguarda sentado. Aguarda elaborando. O quê? Seu portfólio. Aí, pessoal. O que é seu portfólio? É o seu currículo exemplificado, né? Colocando fotos, colocando links do seu Instagram, do seu YouTube, do que saiu ali, foto com data. Participei do evento tal, tá lá escrito evento tal, saiu no jornal, coloca. Entendeu? Então, assim, o seu portfólio é seu cartão de visita. É ele que mostra que você tem a capacidade de executar aquele projeto que você está propondo. O ideal é que você faça isso pelo menos de 2 anos para cá. Trazer a sua história. Quem tiver mais, coloca mais. Mas se você tiver 2 anos de história com a cultura, de trabalho na cultura, vai colocando ali. Já vai selecionando para preparar seu portfólio. Eu não sei o que vai pedir, mas vai pedir seu portfólio. Pode ficar tranquilo. No município de Campos foi criado esse mapas culturais. Você tem que entrar e já se inscrever ali. O que é isso? Você se cadastra. Você vai dizer quem é você, seu endereço, qual a sua atuação, bababá. Eu, por exemplo, tenho a mim mesma como pessoa física, eu enquanto pessoa jurídica no Espaço Multicultural, que leva meu nome, e eu tenho o grupo Nós do Teatro. Eu tenho 3
Então, um é o grupo, que é o coletivo, outro sou eu, que sou pessoa física, e o outro é meu CNPJ enquanto MEI. Então, eu tenho 3, está lá no mapa. O mapa foi tão bem bolado que você pode, inclusive, inserir. Eu tenho um evento, eu vou fazer amanhã uma festa junina na minha instituição. Eu vou lá e coloco festa junina no Arraiá, barará, barará. Isso fica também como um calendário para o município, entendeu? Passa a ser um espaço de divulgação. E o município, já foi dito nessa reunião do dia 18, vai utilizar essa plataforma para os editais, como o Sistema Desenvolve Cultura do Estado faz. Então, você vai ter o edital ali. Se você quiser tirar suas dúvidas, você vai estar ali também com essa possibilidade, né, de conversar mais de perto com os elaboradores dos editais. Nós vamos ter um recurso na Lei Paulo Gustavo, que não tinha na Aldir Blanc. 5% desse valor, desses 3.700.000, pode ser utilizado para capacitar e para a elaboração dos editais ou para a, como é que diz? A correção, né? Os avaliadores dos projetos, porque aí você fica isento, o município não se envolve. E aí o que aconteceu? O município de Campos já contratou uma equipe da UF. Uma pergunta ali, Kátia, ó. Qual município da região norte fluminense não conseguiu entregar o plano de ação para a Lei Paulo Gustavo? Jonas Defante. Nenhum. Todos entregaram. Entregaram, né? Todos os municípios entregaram. Que boa ação. Aí, Elefante. Notícia então boa. Dessa vez a gente conseguiu. Eu estava até falando, o estado do Rio foi o primeiro. Quer dizer, primeiro foi o Distrito Federal, mas depois do Distrito Federal foi o estado do Rio de Janeiro que conseguiu fechar primeiro. Encaminhar tudo. Porque Perfeito. Houve esse movimento do governo do estado. Né? A secretária de Cultura e Economia Criativa, ela é muito atuante, muito. Ela é de ir aos municípios, ela é de conversar com os gestores e com os fazedores de cultura. Então, ela conseguiu, né, meio que construir isso que na Aldir Blanc não tinha conseguido. Mas tudo foi momento também de pandemia, né? A gente reconhece que o que se conseguiu naquela época já foi muito. Então, esses 3.700.000 também, ele vai ter um poder grande de gerar emprego na cidade, gerar renda, dinamizar o comércio, o setor de serviço, porque é o que nós precisamos. A parte cultural, ela tem esse viés importantíssimo, porque a partir do momento que o governo joga dinheiro na base da economia, né, a tendência é você ter um efeito multiplicador. É importantíssimo essa ação na área da cultura. Agora, Kátia, por que o pessoal do carnaval reclama tanto que não tem dinheiro? E pergunto a você, por que o carnaval deste ano não foi feito no CEPOP? Porque nós temos lá uma obra monumental. Não, você não estava no... Eu estava lá até novembro. Você saiu, é verdade. Eu fechei a Bienal e saí. Você não tem nenhuma informação Se privilegiada, não? Pra mim, até Bienal, eu posso falar. Da Bienal pra cá, né? Natal, verão, Carnaval. Não é contigo. É igual você querer saber se vai votar em Vladimir ou Jeff. Tem muita Não, você vai responder isso aí. O voto não é secreto, não, Zé? A gente vai começar. E outra coisa, o próprio Jefferson ainda não disse, eu sou candidato. A gente vai... Não vamos falar na sucessão daqui a pouco. Vamos esgotar primeiro essa questão do teatro. Mas você não tem nenhum inside information, não? Informação privilegiada para saber. Porque ficou uma obra monumental, aquela coisa toda, e o carnaval foi na 15 de novembro. E no meio do ano. E o pessoal reclamou, o pessoal do shopping ali, do Plaza, do Campo Shopping, reclamou, os comerciantes reclamaram, aquela velha cantilena e tal. Então a gente pergunta, a gente é cidadão, quer saber. Não é, José? Cultura popular é sempre... a gente tem que ter um olhar muito específico, né? Eu posso falar do tempo que eu estive lá. A gente teve muitas reuniões. A própria auxiliadora, ela cuida diretamente dessa conversa com o carnaval, desde o primeiro momento. O próprio prefeito Vladimir tem um carinho muito especial com a cultura do carnaval. Então, ele recebe,
a auxiliadora recebe, os dois recebem juntos. Isso eu posso dizer assim, todo o período que eu estive lá foi feito dessa forma. Foi feita uma comissão, eu nem estava nessa comissão, né? Uma comissão de carnaval dentro da fundação, para cuidar especificamente do carnaval. O CEPOP, e aí, como de resto, todos os equipamentos culturais de Campos foram encontrados em situação extremamente grave. Todos na UTI. Alguns já com cemitério, como é o caso do Museu Olavo Cardoso. Sim. Então, além de roubos, né, do museu... O CEPOP, gente, estava tudo quebrado. Sabe aquelas bancadas de mármore, de granito? Tudo quebrado. Nossa. Tudo roubado, abandonado. Havia lá dentro carros que eram da prefeitura no meio do mato, inclusive da própria fundação. Então, a situação era desesperadora. A gente quase chorava de ver a situação, porque foi um desleixo com a coisa pública. Então hoje a gente tem uma outra realidade. Só que você sabe como é que é o trâmite para se fazer uma obra em Campos ou em qualquer lugar público. Você tem uma licitação daquilo, aí ganha uma empresa, aí depois ela não tem competência para fazer aquilo, ela não tem perna para, como a gente fala, né? Para fazer, aí você tem que fazer de novo, faz outra. Enfim, no caso do CEPOP, assim como foi encontrado tudo destruído, também não tinha pagamento para servidor, meu amigo. Você lembra disso? É verdade. Estavam 3 folhas então, atrasadas. O prefeito, nos primeiros meses, ele teve que botar a casa em ordem. E o que ele priorizou? O pagamento claro. do trabalhador. O 13º. Certo? Claro. Então, ele teve que botar a casa em ordem. Então, o primeiro ano, não havia possibilidade de se E contou com o utilizar... apoio do governador Cláudio Castro. Sim, né? que foi... né, muito importante, que também não tinha como até sair. Hoje. É parceiro Exatamente. até hoje. Então, assim, eu acho que foi uma boa opção e importante opção do prefeito, embora a gente ficasse o tempo todo. A gente precisa. Embora o carnaval viesse, mas a gente tem que ter. Um segmento do carnaval não gosta muito do CEPOP, não. Né? Não. Não, É é distante. Por quê? Porque é distante. A cidade cresceu para lá, você tem muitos condomínios, você tem muita coisa no município, naquela região, mas ainda não é um fluxo, você não tem um grande tendão de Aquiles do governo atual, que foi do governo passado que não conseguiu resolver, é a questão da mobilidade urbana. Sim. Isso é antigo. Péssimo em Então, Campos. como que você Desde vai... Arnaldo Viana. É. Agora, Kátia, a mobilidade é complicada porque quando tinha dinheiro não se conseguiu e agora sem dinheiro fica difícil, Então, né? eu quero dizer A isso. Se mobilidade você urbana, não tem mobilidade para chegar ao transporte, CEPOP, não dá. Sim, né? claro. Então, isso tudo, gente, é um conjunto. Sim. São várias políticas envolvidas para que você possa realizar. Eu não estava agora em fevereiro, não estava, mas creio eu que 15 de novembro tenha sido uma decisão coletiva. Por que eu digo isso? Coletiva, ou seja, com a maioria. Então, quando se decidiu 15 de novembro, foi um retorno ao passado, porque é ali que aconteciam os grandes desfiles de carnaval do município. Ali você tem como o pessoal todo da região de Guarulhos, né, e adjacências chegarem ali com muita facilidade. Né? É o centro da cidade. É o centro que está precisando ser A Praça 11 de revitalizado. Campos. Sim. Então é a Exatamente. Praça 11 de Campos, que ainda tem a Praça 11 e o Sambódromo. Né? Praça 11, Só que o Sambódromo... O Sambódromo é perto da Praça 11. O Sambódromo... Brizola foi mais sabido do que Rosinha. Rosinha não aprendeu isso com o velho Brisa. Tem que ser. Mas tem aí que dar, aonde tem que fazer dar também. a palmatória. Eu acho que a Não visão- fazer, porque a obra nem ficou cara. Uma obra daquela hoje,
com dinheiro atualizado, é 200 milhões, custou 100. Caramba. Então, uma inversão de prioridade, né? Mas se não é o caso da Sim, mas nossa aquilo pauta. ali, inclusive, foi feito, aí também tem que saber como que os governos seguintes deixaram de utilizar com o projeto inicial. O projeto inicial, eu me lembro, né, como cidadã, Eu também, eu que tô ali falando que... havia Eu estava no objetivo- governo quando fez Sim, é para fazer escola. Ali embaixo era uma escola de teatro, aquela era para coisa fazer. toda, Até hoje não se conseguiu fazer isso. Nada. não Entendeu? conseguiu. Nem carnaval conseguiu. Tinha um negócio lá, desfile de 7 de setembro, eu desfilei um ano, eu estava no governo, desfilei e tal. Os desfiles Ali é muito grande, muito grande. Aqui a gente olha aquilo ali, dá para as 40 mil pessoas ali, um show de 40 mil pessoas. Um show do já foi feito um Elton Bienal John. lá dentro. Hã? Já foi feito Bienal lá. Já é uma coisa várias fantástica. É uma exposições. coisa super dimensionada Quando para a gente cidade, foi definir pra a realidade. Bienal do ano passado, a gente viu que não dava condição. Não tinha estrutura pra gente usar. Tava doido. Então, assim, o carnaval tem vários segmentos, sabe? Para conversar com o carnaval, a gente tem que conversar com o pessoal do boi, o pessoal dos blocos, o pessoal das escolas. Tem que ouvir um pouco a experiência deles, mas também eles já têm entendido melhor como é que funciona a coisa pública. Porque dava a entender que antes era uma assinatura qualquer e Não, eles não tinham nada legalizado. entendeu? Eu não sei hoje. Agora, eu não sei a hoje. gente, quando chega lá, né, no governo Vladimir, com a auxiliadora, a gente chega para dizer, gente, olha só, vocês têm que estar com tudo legalizado. Abre o MEI. Hoje é só abrir o MEI. Né? Hoje a ideia tem que é estar a cultura com MEI. tudo legalizado. Mas o MEI não pode representar grupo. Não, é pessoa física. sim. Pessoa física. MEI é Então, pessoa se você física. tem um bloco, Empreendedor você não pode ser individual. MEI. É. Entendeu? Não tem. Então, aí você vai criar uma empresa e todos os custos de uma empresa. Então, tudo isso tem que ser colocado, né? Sim. Mas tem a associação. Isso. A associação ajuda. Então, tem a associação que todos estarão voltados para aquele objeto, Sim. né? E aí ajuda bastante. Foi feito isso, por exemplo, com a dança de quadrilha. Então, tem lá a Liga das Danças Folclóricas de Campos. Essa liga, quando se faz o edital, ela se candidata, ela recebe e ela repassa para os seus como é que eu digo? Os seus associados, né? Os seus, não é liga também associados? Liga, né? Pode associados, ser. Seus associados. Então, Ou- assim, fica ou ligados, mais, né? Ligados, associados, ligados. seus ligados. Seus ligados. Seus Filiados, né? componentes filiados. Acho que filiado. filiado é o melhor. Então, esses seus filiados acabam recebendo via liga. Então, é a forma legal, legítima que se tem hoje. Mas, para isso, é preciso que a gente dialogue muito, capacite muito. Tá Inclusive, precisando dentro da aí. lei Paulo Gustavo, esses 219 mil que serão usados para capacitação, a gente lá até colocou que tinha que ser mais, né? Sim. A gente queria que a gente sente necessidade que os municípios invistam mais em capacitação. Sim. Tem, Então, que se você está mostrando aí, tem o pessoal da qualificação financeira, é importante Sim. você qualificar esse quadro. Mas a aí. prefeitura vai dar oficina ajudando as pessoas a montar os projetos desse edital. de 5% dos 3 milhões e 700, eles vão poder fazer com o pessoal da UF, né? Sim. Uma equipe. Foi até o Rodrigo representante me procurou, eu falei, olha, eu não estou mais na prefeitura, não. Aí indiquei quem que ele ia procurar, né? Porque a gente, quando sai, fica sempre o contato da gente, as pessoas ainda nos procuram, né? E aí eu fui, não, você procura fulano, vai conversar com ela e ela vai poder dizer a você. Então, ele conseguiu apresentar o projeto, né? E é uma instituição também pública, né? Então, tem um respaldo aí para que eles façam essa capacitação e também capacitação durante os editais, né? Que é uma outra coisa. Aí eu, por exemplo, tenho um projeto de dar um curso como elaborar um roteiro para audiovisual, por exemplo. Aí eu vou e encaminho esse projeto, né? Então, para eu encaminhar, eu vou lá e faço o curso com eles para aprender direitinho, se eu não souber. Aí fiz.
foi contemplado. Se for contemplado, aí... Mas foi contemplado como? Os avaliadores da UF foram lá e avaliaram e viram, tá legal, vai fazer. Então, aí é que vai ter a capacitação com verba da Lei Paulo Gustavo. Quer dizer, a Lei Paulo Gustavo vai auxiliar também a melhorar essa questão da formação cultural, de gestão e produção cultural do município, que além dessa questão que você falou, vai rodar mais dinheiro, né? Não, e sobre a Lei Paulo Gustavo, tem um ponto importante, eu queria perguntar à professora Kátia. São 2,7 milhões para o audiovisual, né, nessas faixas. Aí você já falou que recomendou você organizar o seu portfólio, vai ter esse curso de capacitação também. Também tem que ter documento de regularidade fiscal. Esses editais vão ter ação afirmativa de participação de pessoas com deficiência, pessoas negras, indígenas, LGBT. Fica de olho nisso aí também. Mas eu já pergunta importante para a Kátia é o seguinte: esse montante para o audiovisual foi muito questionado pelos fazedores de cultura do município. A Kátia explicou o porquê de tanto recurso para o audiovisual. E desses 1 milhão que sobram, que não são para o audiovisual, eles vão contemplar que áreas, professora, da cultura de Campos? Então, nós temos 1.094.000, né? Mas é quase 95. E aí, dentro desses setores, nós vamos ter a parte de economia criativa, economia solidária. São 2 setores bem delicados, porque tem mais dificuldade de elaborar projeto. Né? Então, vão precisar de uma consultoria, de repente. De alguém que possa dar uma olhada nesse projeto antes de encaminhar. Né? De alguém que oriente, pelo menos, qual é a sua ideia. Porque qual é o problema, gente? Ideia a gente tem. Ideia a gente tem. Formatá-la e executar, né? Minha ideia e transformar no formato, né, exigido naquele edital. Então, a leitura do edital é quase uma bíblia. É ler, ler, ler e ler. Não adianta. Tá, eu posso ser... MEI pode, tá. O que eu tenho que fazer? Então, vou escrever. Não. É ler. Então, quando o edital chegar, primeiro você fez o portfólio, já está lá prontinho. A ideia você já tem que estar elaborando. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma parte de capacitação, eu vou preparar uma peça, eu até perguntei lá sobre podcast, né? Pode ser algo que eu já preparei. Mas se tiver na rede já não é inédito. Aí eu perguntei lá, tem que ser inédito? Viu? Podcast, você que é bom nisso. Então, pode ser inédito? Tem que ser ou pode ser? Como é que é? Porque assim, tem projetos que você já fez na vida, eu já fiz vários, que ficaram reduzidos. Por exemplo, eu já fiz peça de teatro que foi reduzida dentro do espaço da Escola Técnica, do Cefet e do IPE, né? 28 anos de grupo, então a gente fez aquele momento. Se eu quiser revisitar esse trabalho, e se eu quiser remodelar esse trabalho para esse projeto, posso? Posso. Né? Ele não tem essa questão do ineditismo. Agora, foi explicado ali. Se eu já coloquei isso na rede, se isso já está publicizado, não é de bom tom pegar dinheiro público e fazer a mesma coisa que você já fez. Lógico. Né? O que você pode fazer é uma releitura. Eu apresentei isso aqui em forma de teatro, agora eu vou fazer um filme. É uma outra linguagem. Né? Perfeito. Claro. Ou eu vou escrever um livro que também vai ser contemplado. Literatura vai ser super contemplado em Campos. Eu até fiquei meio coisa assim, que eu achei muita coisa, sabe? Mas enfim. Então a literatura foi... Porque nós temos... muita coisa, no meu olhar, que não sou escritora. Mas não é muita coisa para a quantidade de escritores que a gente tem em Campos. Né? Porque nós temos 5 representações de escritores em Campos. 5. É um negócio extraordinário. Então, assim, se a gente vai ter... Por exemplo, eu pego lá uma peça que eu preparei com o meu grupo e vou contar o fazer disso, como que isso deu, quanto o público, as fotos, como registro, isso virou um livro ou um e-book, né?
Isso virou um livro? Isso é um outro produto de um mesmo trabalho. Sim. Mas pode, entendeu, Zé? Perfeito. Então, é isso. Perfeito. Eu estou dando exemplo aqui, porque aí as pessoas podem pensar. Sim, exato. Né? Mas olha, eu fiz isso, gente. Há quanto tempo e tal, eu posso fazer um outro formato. Ou não, eu posso simplesmente pensar uma coisa nova. Eu quero fazer um documentário. Aí surgiu lá na outra oitiva. Eu posso fazer um documentário da minha companhia de dança? Aí nós temos que pensar, essa companhia de dança vai reverter em quê o olhar da sociedade com relação a esse material? O que eu vou contribuir? Qual é a relevância daquele Qual produto? é a relevância? Sim. Exatamente, a palavra é essa, relevância para a sociedade. Porque na hora que os avaliadores pegarem os projetos, eles vão escolher em cima de critérios. E estes critérios estarão presentes, ou deverão estar, nos editais. É uma das coisas que a gente tem que olhar mais. Você chega lá, pegou o edital, leu, aí vem lá. Critérios de avaliação. Aí você vai ver. Relevância do projeto, assim, vai atender ao segmento X. Pararará. Isso tem mais valor? Isso tem mais valor. Tem transcrição para Libras. Ganha mais ponto? Ganha mais ponto. Mas eu não tenho. Arranja. Porque se você não tem, você vai ter que buscar. Tem que ter audiodescrição. Arranja. Não tem em Campos, não. É São Paulo, Rio Grande do Sul. Você tem que correr atrás das empresas que fazem isso. Não tem jeito. Porque se você tem a audiodescrição, isso é fundamental. Você está dando voz e vez a mais de 5 milhões de pessoas no país. Então, hoje, né, você precisa se preocupar com quem não vê, com quem não ouve, né? Com todo mundo. Com a mobilidade. Sem dúvida, é verdade. A acessibilidade hoje, e a Lei Paulo Gustavo, ela vem firme nisso. Inclusive, dando cotas. Se você tem, dentro do seu grupo de trabalho, ou você é negra, se você é mulher, se você tem algum tipo de deficiência, né, LGBTIQIA+, você está ali com um percentual em destaque, né? Então, eu tenho, por exemplo, eu pessoalmente tenho no grupo Nós do Teatro uma cega há anos. Eu não estou construindo uma cega para colocar no projeto, não. Eu não estou inventando, chamando na esquina, não. Eu tenho. E tenho como comprovar. Então, estar com ela num projeto, ela tem hora que ela participa, tem hora que não, por questões pessoais, porque ela é excelente atriz. Mas ela está agora na peça minha, que está até no YouTube, a Sexta-feira 13, ela é uma das personagens lá. Então, ela, dentro de um projeto, a minha pergunta é, vai valer por ter um ou tem que ser a maioria? Foi uma pergunta que eu fiz. Vai valer, eu tenho negros no grupo, eu sou branca, eu posso ser a proponente, eu sou muito clara, né? Não tenho raiz nenhuma africana que possa ser identificada. Mas aí falou assim, indígena tem que ter, por lei, né? Eu falei, gente, aqui em Campos todo mundo é. Todo mundo, nós somos descendentes de quem? Kátia, mas isso vai ter que ser levado em consideração. E nós não sabemos, só quando o edital sair. Uma crítica que se faz aí à atual gestão na área cultural é que a execução do plano da cultura, ele fica centralizado nas cidades. Os distritos estão carentes de cultura e a prefeitura não estende, a Fundação Trianon, através da sua presidente, não estende
as suas ações até os distritos, como Morro do Coco, Santa Maria, como Goitacazes, como Tocos, como São Martinho, como Novo Horizonte, lá em Rio Preto. Então, esses distritos, essas pessoas, se quiserem ter acesso à cultura, deverão vir a eventos na nossa cidade, ou seja, no centro de Campos. Essa crítica, ela é pertinente ou não? Olha, como eu falei, eu fui relatora do Plano Municipal de Cultura. E nós colocamos como um dos pilares desse plano a descentralização da cultura. Que quer dizer exatamente o quê? Quer dizer que nós temos que ter em todos os distritos, bairros deste município, atividades culturais de qualquer natureza. Enquanto estive na diretoria das Artes e Culturas, meu trabalho foi incessante para que isso acontecesse. Por quê? Eu entendo, eu como proveniente da Baixada Campista, né, de Mineiros, só tive acesso à cultura quando eu vim para a cidade. Então, para a cidade estudar, já na época da faculdade de filosofia. Toda a minha parte de juventude, o que a gente tinha era dentro da escola mesmo, né? Prefeitura nenhuma se preocupava, né? Prefeito nenhum, gestão nenhuma se preocupava com isso. A gente tinha cinema que foram sendo fechados, né? Em Goitacazes tinha um cinema importante ali, fechado. Dois, né? Tinha Veracruz. Eu conheço conheci um. Tem um que funciona lá na entrada para Tocos, que Ponto da Cruz. O Ponto da Cruz ali, chama ali, Ponto da Cruz. Que agora é uma igreja universal. E outro, né, quando você chega naquela curva ali perto da Casa de Cultura. Eram dois ali. Saturnino Braga tinha, Tocos tinha, Santo Amaro tinha, né? E tudo isso foi se perdendo. Tem até um trabalho lindo, a dissertação do professor Joilson Bessa, que ele faz a revisitação de todos esses espaços, como está hoje cada um deles. É muito bom o trabalho dele. E ele é um lutador para que a gente consiga reverter. Haja vista aqui na 28 de março, que a gente tem ali, vende imóvel, né? É o Cine São José. Cine São José, a gente tinha 6 né? ou 7 cinemas, Capitólio, Dom Marcelo, Goitacazes, Coliseu, Coliseu. São Salvador, que era a Projex, que foi a antiga Projex, hoje é um bloco de edifício ali, né? Então era uma parte cultural muito assim, ampla, mas você né? citou Muita aí, oferta aí. Em Campos tinha tudo isso, mas nos distritos também. Tinha também. Entendeu? Então era uma coisa impressionante. Eu acho que Travessão, se não me engano, também tinha. O que acontece é que a gente precisa voltar a essa visão. Então, como que a gente consegue fazer isso? A capilarização da cultura, ela tem que ter um foco dentro das casas de cultura. Nós chegamos com as casas de cultura fechadas, abandonadas, literalmente caindo, telhado, não tinha mais nada dentro, uma coisa de louco. Então, a primeira coisa que a gente conseguiu fazer foi reabrir No primeiro ano, nada pôde ser feito. Segundo ano, a gente conseguiu reabrir aquele espaço que era uma biblioteca, como se fosse um braço da Nilo Peçanha, da Biblioteca Nilo Peçanha lá no Farol, e a gente reabriu como Casa de Cultura Félix Carneiro, o Felinho do Alô Farol. Nós homenageamos esse grande ator, grande fomentador de cultura, né? Lá, naquele espaço. E hoje, ali é o ponto focal das atividades culturais daquela praia durante o verão e também no decorrer do ano. Então, você tem cursos
de macramê, curso de pintura, curso de artesanato, o tempo todo. E você tem eventos. A cada mês se faz. Quando eu estava lá, a gente fazia o evento da Páscoa, o evento do Dia da Mulher. Então a gente fazia por mês uma atividade. Então ali dentro acontece, né? A Casa de Cultura de Goytacazes ainda não foi reaberta, mas me parece que está em finalização a obra. E aí Goytacazes é um grande centro, né? Goytacazes é quase uma cidade, né? E tem todo aquele entorno que vive ali. Então é muito importante essa Casa de Cultura ser reaberta. A Casa de Cultura de Conselheiro Josino foi reaberta agora há coisa de 15 dias, que é uma casa antiga também, né? Então, assim, pelo menos reabrir as 3 casas para ter como ponto focal. Agora, como que a gente pode fazer também? Aí nós fizemos os editais, um edital específico para as quadrilhas, e fizemos o circuito de quadrilhas. Então, porque qual era o meu entendimento? O meu entendimento é o seguinte: você não leva cultura, você compartilha. Porque cada segmento está presente dentro daquela comunidade. Não é você que impõe. Nós não vamos catequizar índio de novo, né? Não é isso. A vontade não tem, desejo não falta. A cultura, ela não é para ser imposta. Você compartilha o seu saber e você também tira daquela comunidade o seu saber. Então, nada mais interessante, por exemplo, no Farol, que você pegar alguém que produz, que sabe fazer aquela rede maravilhosa que pega peixe, para ensinar como é que é aquele traçado, como é que faz aquela teia. Crochê. Né? E aí, exatamente, é um artesanato ali dentro. Lá no Farol, agora está até em exposição um material de um artesão do barro. Ele faz peças belíssimas, principalmente peças sacras, que a gente viaja para comprar não sei aonde. Aqui tem, no Farol, o ateliê dele é no Farol. Ele mora lá. E aí a gente tem como fluir mais essa questão. Ele pode dar cursos, né? Também, né? Ele dá, inclusive, por conta própria, mas a prefeitura também pode apoiar. Então, em cada localidade, você tem, no mínimo, um fazedor de cultura popular. E você pode apoiar. Agora, isso é fácil? Não. Isso é muito difícil. Por quê? Porque a gente está quebrando um paradigma. O paradigma é: todos venham para a cidade arrumadinho para o antigo Cine Teatro Trianon. Lembra? Lá do Boulevard? Então, vinha todo mundo bonitinho, arrumadinho, para ir ao cinema Goitacá. Era assim. Campos tem essa visão que também precisa, né? É para todos. O próprio Trianon, ele é tão suntuoso que se você chegar para uma pessoa mais simples e convidá-la, entregar o ingresso de graça, ela não vai. O ambiente oprime, se sente. Ela não se sente parte daquilo, como né? Com a roupa que eu tenho, com o sapato que eu tenho, eu não posso ir ao Trianon. Não é popular. Não é popular o Teatro Trianon. Não é. Exato. Então, assim, mas por conta disso a gente vai deixar de ter? Não. Né? Estou dizendo, mas não é popular. Como o Teatro Municipal falando. do Rio de Janeiro. Né? O Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O que o Teatro Municipal faz de projetos? E a cada domingo, tinha isso lá, não sei se continua. Um domingo por mês, eu acho que é o último. Você tem gratuidade. Aí você vai lá, assiste ópera, você vai lá. Então isso abre. Agora, a suntuosidade do espaço físico, né? Ela é refratária a vários segmentos. Então é uma coisa que a gente tem que olhar, mas assim, tem espaço para todo mundo. Você vai para a praça, do Liceu, vai para a Praça São Benedito. Então, os eventos na cidade, eles continuam acontecendo. Um espaço que muita coisa acontece, por exemplo, hoje é no museu. É no centro da cidade. Então, várias atividades culturais acontecem lá. Curso de teatro de rua está acontecendo lá. Mas a Praça do Povo, a praça não é... Não pode Agora, estar, né? Temos que usar as praças dos distritos. Praça pública.
Temos. Mas não é fácil. Não é fácil. Tá? São várias situações, porque a gente fazia reuniões, né, com vários secretários, porque você tem que a questão de segurança, né? Você tem que pedir autorização a bombeiro. É muita coisa, é uma burocracia para ser produção, cumprida. porque tem que ser também. Você Sim. não pode ir para a praça levar as pessoas para ficarem ao léu, sujeita, né, a uma situação Claro. mais complicada. Então, é tudo com muito cuidado. Então, eu não concordo que não esteja havendo descentralização. Mas acho, para o meu sentimento, está lento. Para o meu sentimento. Mas para quem viveu lá 1 ano e meio, ou mais um pouco, eu sei que não é fácil. O Zé Gomes entrando aí. Fala, Zé Gomes, tudo bem, meu irmão? Ô, Kátia, estamos chegando aí o final do programa, falta 20 minutos. Sim. Agora, eu acho que o tema, né, da cultura esgotou, eu acho aí, não sei se tem alguma pergunta aí. Vamos falar sobre sucessão municipal, porque esse é um assunto que deixa a gente aí num frenesi danado, né? O próximo prefeito, a gente sabe que na atual conjuntura o prefeito Vladimir, ele está nadando de braçada, tem que ser dito. Porque quem apoia Vladimir hoje são 4 máquinas públicas, como nós colocamos aqui. Temos o poder legislativo campista, através do presidente da Câmara, Marcos Bacelar Filho, a quem eu mando um abraço. Temos o poder legislativo estadual, ALERJ, através do seu presidente Rodrigo Bacelar. Temos a máquina do Estado, através do governador Cláudio Castro, e temos a Prefeitura de Campos, com um orçamento de mais de 3 bilhões. Eu pergunto a você, como que Vladimir perde essa eleição em Campos? Como? É uma pergunta que eu estou fazendo, não sei se alguém quer fazer mais. Porque, dada essa correlação de força, hein? Como que um prefeito... Eu acho que a obrigação dele é ganhar esta eleição no primeiro turno. O que você acha? Faça uma análise isenta. Eu sei da sua ligação com ele. Eu tenho ligação com o Vladimir, tá certo? E ele sabe que a nossa análise aqui é isenta, mas está dado o poder econômico, o poder político que está ao lado dele. É uma coisa bem assimétrica. E aí, você acha o quê? Eu acho o seguinte, raríssimos políticos não conseguem a reeleição. Raríssimos. Tivemos um agora a nível federal. Mas Graças a Deus. esse é exceção em tudo. E tivemos em Campos com o Rafael Diniz. Rafael Diniz também. Uma votação pífia, né? Quase 5%. A Natália do PSOL quase passou, Rafael. Exatamente. Quase que passou. Então, Rafael. assim, era a época do Jefferson V, inclusive. Naquele momento ali, eu vou dizer a você, até com todo respeito a Rafael e tal, né, eu vou usar um termo, um cachorro, se viesse contra os garotinhos, vencia a eleição. Eu vou falar objetivamente. Por quê? Porque em 2016, eu me lembro muito bem, eu saí do governo em 2014, em 2016, a prefeitura pegou empréstimo, a prefeitura se endividou, e se você falasse de Rosinha no centro de Campos, alguma coisa você apanhava. A rejeição aos garotinhos era uma coisa impressionante. Rafael fez uma campanha na rede social. Rafael não tinha nem um minuto na TV. Nem um minuto. Ele dizia, eu sou Rafael, o meu número é tal. E ganhou do doutor Chicão no primeiro turno com 65% do voto. Então, eu diria, naquela conjuntura política ali, se você botasse, reitero, um cachorro contra o casal garotinho, eles se elegeriam. E outra coisa, né? Logo depois foram presos e tal, mas a prisão foi
foi depois da eleição. Mas a conjuntura hoje é que o governo Vladimir está muito bem avaliado. Você pega aí, né? A coisa está muito interessante. E ele está muito sexy, porque se não tivesse sexy, né, ele não teria esse apoio político todo. Da Câmara de Vereadores. Majoritariamente, a Câmara está com ele, a despeito dele ter perdido a presidência da Câmara. Então, é muita contradição, é muita variável também que une. E aí, você acha? Você não me respondeu, sai do muro. Responder, menino. Você não é do PSDB, não. A dinâmica da política é muito... Eu adoro, né? Eu adoro essa coisa assim. É vivo, né? É viva. Então, você está colocando aí as questões, eu tô exatamente, aqui, porque analisando. A conjuntura lá em 2016, aqui hoje, né? Depois você vê o seguinte, como que é dinâmico a política. Você vê, por exemplo, né? A família Garotinho, há 4 anos atrás... era lepra. Você não podia falar que você era execrado no centro de Campos. E 4 anos depois, o Garotinho elege o filho. O Vladimir elege a filha dele. Aliás, 2 anos depois, após ele ter sido, né, ido para cadeia, a mulher, ele fez 2 deputados federais. Vocês se lembram disso? Sim. Fez Vladimir e fez Clarice. E a economia de Campos, o PIB de Campos, não conseguiu fazer seu Marcelo Mérida. Eu dou Marcelo Mérida representando Firjan, CDL, a SIC, Carjopa, fez 9 mil votos. Garotinho foi... Garotinho e Rosinha foram para a cadeia e depois de 2 anos elegem 2 deputados federais dentro de casa. Então, você vê como que a coisa muda. E outra coisa, a família tem voto. A família é boa de voto. Isso aí ninguém pode negar. Eu queria acrescentar o seguinte. Concordo com você, né, nessa sua finalização aí, mas Vladimir é um ponto fora da curva. Como assim, Kátia? É o seguinte, no meu entendimento, Vladimir teve voto próprio. Vladimir foi eleito por ele, muito por ele. Ele teve uma atuação, enquanto deputado, muito consistente, muito voltado para nosso município, para nossa região, muito preocupado com questões importantes do município. Ele, inclusive, se aproximou logo de cara do Rafael. Acrescentando o que Zé Gomes está falando assim, ó. Rafael conseguiu ressuscitar essa família que foi expulsa do poder por ele mesmo. Você tem que considerar aí uma variável que o governo Rafael Diniz foi um desgoverno, né? E aí eu vou te dizer, a mesma, não vou usar essa metáfora tão forte de cachorro, mas vou te dizer, qualquer pessoa com um pequeno projeto que tivesse para apresentar para vencer de Rafael, venceria. Sim. Entendeu? Mas foi uma eleição disputada com o Caio, que, veja bem, Vladimir venceu com uma diferença de 10 mil votos só. É isso, você quer que eu analise. Na minha visão é o seguinte, você tinha Rafael com péssimo governo, com 0 de comunicação com a população. Sim. E você tinha o Caio com a herança política do Arnaldo. Você tinha o Vladimir com uma herança política. Mas Vladimir tinha mais. Ele não tinha só a herança. E tinha o que deputado... também causava rejeição. Que ao mesmo tempo que ele tinha para apoio, ele tinha para rejeição. Certo? O mandato dele, o que ajudou. O que fez a diferença? No meu ponto de vista, eu eleitora, né? Não sou analista aqui de política, mas eu, enquanto eleitora, visualizo o seguinte, ele fez além, porque ele teve a oportunidade de ir para o Senado, para
para a Para Câmara, o Congresso, né? Para o Congresso, e ele fez a diferença com os projetos que ele encaminhou. Ele conseguiu, e aí sim, ele usou a veia garotinho que ele tem. Porque ninguém pode negar as alianças que Garotinho fez quando entrou no governo lá no início. Não, ele tudo tem que ele conseguiu um fazer, espólio, isso tudo, aí... Exato. Existe... Tudo que ele conseguiu fazer como governador, a própria Rosinha. Então, assim, ele elegeu Rosinha, que nunca tinha sido nem vereadora. Então, elegeu no primeiro turno governadora do estado do Rio de Janeiro. Nos 92 municípios. Bicha, então, assim, não é qualquer coisa não ser... receber essa herança, inclusive no sangue, né? E ele, eu conheço o Vladimir criança, ele tem a mesma idade da minha filha, fazia inglês na mesma escola, eu conheço esse menino, então ele sempre foi um menino que parecia que não queria nem saber de política, porque ele tinha pouco o pai dele, ele tinha pouco a mãe dele. Mas ouvia tudo, né? Mas ele foi aprendendo e foi fazendo o seu caminho. Então, hoje, a minha admiração por Vladimir, eu já tinha antes para votar nele, mas a minha admiração, estando um período no governo e agora fora, vem exatamente do fato dele fazer o seu caminho. Não negando, ele não nega jamais, o que é importante. Você não pode negar a sua raiz. Não, isso você não pode negar que você negou. é neto de um grande prefeito de Campos. Não, isso né? ele não nega. Até porque se ele não fosse filho dele, não seria eleito deputado federal, né? Não, porque Exato. fez 30 mil votos. Exato. O primeiro passo, né? Vamos dizer, o primeiro degrau. Não. Agora, Sim. os degraus seguintes, eu entendo que ele já fez por caminho próprio também. E nesta eleição que a gente vai ter em 24, eu creio que seja pelo trabalho dele. Efetivamente pelo trabalho que ele vem realizando. O governo está bem avaliado. Do que você citou, além desses apoios todos, para além disso, tem uma competência gestora do Vladimir. Tem um amor muito grande pela a articulação população. dele. Ele gosta do povo. Ele é uma pessoa que está lá. Ele é popular. Aí você olha, né? Você olha um e outro. É comparação, né, com o governo anterior. Você olha um e outro. Ele é popular. É porque Rafael ficou escondido. Rafael, que ganhou essa eleição, fez uma eleição fantástica, uma campanha fantástica, moderna, e chegou no poder, não sei, dado a inexperiência. Ele não tinha preparo. Ele se projetou. Ele encolheu, nomeou um monte de amiguinhos do Auxiliador. Uma patotinha dele e se encolheu, esqueceu de fazer política. Vladimir não, Vladimir vive nas redes sociais. E outra coisa, está fazendo um bom governo. A questão dos royalties melhoraram muito na gestão dele. Rafael teve pouco dinheiro, isso é verdade também. Mas o erro de Rafael, na minha opinião, foi que ele ficou os 4 anos do governo falando que não tinha dinheiro. Era o samba de uma nota só. Para justificar, não fazia nada, né? Eu acho que, enfim, só para acrescentar, que a gente já está estourando o horário aqui também. Eu acho que a grande diferença também do governo Vladimir é que ele está bem assessorado. Ele colocou pessoas no governo que têm experiência de gestão, conhece a máquina pública, tem capacidade para estar ali. O Rafael, como o Zé falou, ele colocou a patotinha dele na auxiliadora, que não tinha nem conhecimento, nem experiência, nem nada, nenhuma capacidade para administrar a cidade com o tamanho e a complexidade de Campos Goytacazes. Era um grupo que tinha teoria. Era um grupo dele bem teoricamente, mas não era um grupo que tinha a experiência. Porque eu acho que o Vladimir foi também sagaz, que ele conseguiu reunir pessoas jovens e pessoas com mais idade, pessoas com experiência, pessoas com conhecimento técnico. Então ele está conseguindo. Agora, isso não quer dizer que ele é unanimidade e que ninguém vai poder entrar para se candidatar, né? Quer dizer, eu tenho muita preocupação quando a gente vê um gestor público com esse nível de aceitação, porque
daqui para ali a gente começa a ter um olhar mais de ditadura do que qualquer outra coisa. Sim. Então a gente tem que ter o espírito democrático, a gente tem que incentivar que as pessoas venham se colocar e colocar suas propostas no momento certo, né? E aí isso vale para o Jefferson ou para qualquer outra pessoa que queira colocar seu nome à disposição da sociedade. Então, eu não acho que a gente tem que... não, Vladimir já ganhou. Não, ele Não. Hoje, ele está eleito. Hoje. Né? Ele está... Mas ele tem desafios. Os royalties não vão poder ser utilizados mais para fazer pagamento. Mas isso é negociado, né? Isso é negociado. Se não tiver receita, ele não vai deixar nenhum juiz, nenhum conselheiro do TCE vai deixar, tá certo? 20 mil servidores com fome. Não vai poder pagar, para aí. Então você bota 20 mil servidores na frente do judiciário. E esse desafio é dele e de quem vencer, se não for ele. E de quem vencer. Então isso aí, para mim, é uma coisa rarefeita, não tem efeito nenhum, tá certo? Léo, por gentileza, vamos encerrar agora o nosso programa. Por gentileza, as suas considerações finais. Não, apenas agradecer a Cátia pela presença, o prazer, a conversa que a gente teve aqui. Agradecer também a todo mundo que está assistindo, que assistiu a gente, Gustavo Machado, Brasilina Andrade, a Sara Campos e o José Gomes. Enfim, sempre um prazer. Não deixe de compartilhar e seguir a gente nas redes sociais. Kátia Macabu, as suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer muito vocês, esse convite, me coloco à disposição para vocês precisarem com relação a essa questão do acompanhamento dos editais, se quiser que a gente venha aqui falar um pouco quando os editais saírem, né, para a gente comentar alguma coisa ou para ajudar aos nossos trabalhadores da cultura de Campos e região. E é isso, um excelente final de semana para todos vocês. Muito obrigado, Kátia Macabu, pela sua gentileza. Você já faz parte da nossa bancada. Não precisa se preocupar, não. Você vai ser sempre convidada. Doravante, vamos colocar assim. Agradeço a todos que nos assistiram. Agradeço ao meu amigo Léo Puglia. E até semana que vem, pessoal. Você acabou de ouvir o programa A Voz